Bom, o nosso próximo palestrante é o Rodrigo Capelato. Capelato, se você já estiver por aí, pode habilitar seu vídeo, habilitar sua câmera, pode ficar à vontade. Eu acho que o Capelato dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo conhece, ele é diretor do Semesp, diretor institucional do Semesp, e ele tem navegado por esse meio de educação, ensino superior já há muitos anos, e o Semesp tem feito diversos estudos, diversas análises em relação a indicadores importantes para o mercado de ensino superior, e hoje o objetivo aqui é compartilhar um pouco desses indicadores. Então, Capelato, a bola está contigo. Você conseguiu habilitar seu áudio, seu vídeo? Sim, estou aqui, Daniel. Ah, bacana. E você consegue também compartilhar sua tela? Não sei se você já usou o Teams. Sim, fica tranquilo que... Então tá bom, Capelato, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua presença, e de verdade, parabéns pelo trabalho que você e o Semesp têm feito, ajudando o mercado nesses desafios que a gente tem enfrentado. Então, a palavra está contigo. Tá, joia. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui ao convite ao Daniel, também um amigo também e muito respeitado no trabalho que tem feito. A CRM não só uma parceira, mas também sempre eu acabo indicando porque efetivamente é uma das mais bem vistas aí no mercado educacional, né? Uma das soluções mais importantes aí na área de marketing. E então, parabéns pelo trabalho, te agradeço aí pelo convite. Também quero parabenizar o Saulo, não sei se ele ainda está aqui, pela palestra, achei bem interessante, não conheci o Saulo, foi uma oportunidade conhecê-lo também. E quero deixar aqui, então, meu boa tarde para todos, né? E aberta a palavra, inclusive, para quem quiser fazer perguntas, né? A gente quando a gente está apresentando, a gente não vê o chat, mas se tiver perguntas, se quiserem me interromper no meio, fiquem à vontade, né? A gente tem feito sempre esse formato de fala, depois vem as perguntas, mas eu tenho até tentado quebrar um pouquinho isso e deixando interromper no meio, porque são alguns assuntos que eu vou tocar que vão mudar um pouquinho de tema, então, se quiserem fazer pontualmente, talvez até seja mais fácil de discutir, etc. Outra coisa importante, eu vou aqui compartilhar minha apresentação, mas eu já quero deixar de antemão disponível, né? Eu vou encaminhar minha palestra para a organização e deixar disponível para vocês depois para ser distribuído, né? Tem alguns dados interessantes, como tem se falado muito, a gente está vivendo um momento extremamente delicado, extremamente singular, né? E vocês vão ver alguns dados que eu recuperei, né, que vão desde até o último censo da educação superior, que parece que uma realidade já muito antiga, né, que já faz parte de um passado que a gente não conhece mais, né? E no fundo é um passado extremamente recente, quase que atual. Eu vou mostrar dados que vão também, além de dados de pesquisas nossas do Instituto Semesp, mas também muito utilizados por meio do Censo da Educação. E, só para vocês terem uma ideia, no dia 23 de outubro está agendado a publicação do novo censo, que são dados de 2019. Pelas primeiras sondagens que eu tive, né, no próprio INEP, com outras pessoas ligadas ao órgão de divulgação, não vai haver muitas diferenças em relação ao que era, e esses dados já vão nascer bastante defasados, visto que a gente criou um marco aí a partir da pandemia, um marco que ninguém esperava, né, e assim por diante. Mas vamos aos dados e fiquem à vontade para fazer perguntas. Primeiro, esse gráfico, acho que muitos de vocês já conhecem, né? É um gráfico que remonta aí à expansão do ensino superior, das matrículas no ensino superior desde lá de 1980, mas ele é importante só para contextualizar um pouquinho, né, a evolução das matrículas no setor, no total, que é a linha preta, mas no setor privado, que é a linha vermelha, e no setor público, que é a linha amarela. Como a gente pode ver, quem carregou a expansão toda ao longo dos últimos
30 anos, podemos dizer assim, foi a iniciativa privada, né, que hoje responde por mais de 75% das matrículas, né. Esse gráfico mostra tanto na modalidade de educação à distância quanto na modalidade presencial, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas de qualquer forma a gente sempre veio crescendo, né. Teve algumas fases com crescimento maior, mas sempre induzido, inclusive, por políticas públicas, né. Apesar do país ter optado pelo crescimento por meio da rede privada, ele tem sempre políticas de incentivo, como foi o caso do ProUni, né, que trouxe vagas gratuitas nas universidades privadas por meio de isenções em alguns tributos, teve o novo FIES com uma enxurrada de dinheiro, com condições e campanhas muito fortes e novas condições para trazer os alunos, principalmente de classe C, para dentro do ensino superior, teve todos os seus problemas depois. Teve o decreto 9057, que eu diria que é a política pública de maior impacto, né, antes da pandemia, que não chegou a ser uma política pública, agora teve política pública também, mas foi quando liberou a oferta do EAD também. Então, tudo isso são indutores, né, de crescimento. Não há país nenhum no mundo que, seja por meio da rede privada, seja por meio da rede pública, consiga promover a expansão da educação superior sem que haja políticas públicas. Quer dizer, o Estado é importante, é fundamental nessas questões. Independente se ele escolher a via de universidades gratuitas para todos, ou universidades pagas para todos, ou quem vai fazer essa oferta, o Estado tem que ter o seu papel indutor na área da educação, seja na educação básica, como também na área da educação superior, né? Então, nós vínhamos desde 2014, né, depois de 2014, que teve aquele pico do FIES, etc., começamos a amargar uma crise muito forte, uma crise que abateu o país todo em 2015, e uma crise que afetou fortemente o financiamento estudantil e, consequentemente, afetou fortemente o setor de ensino superior, que estava, inclusive, preparado para uma demanda muito maior, né? A gente já vai falar sobre isso, o potencial de demanda é muito maior do que efetivamente a gente tem, mas, de qualquer forma, de lá para cá, a gente vem amargando situações bastante delicadas, principalmente na educação presencial, e o que tem salvado um pouco é a educação à distância, mas a gente já vai discutir um pouquinho essas diferenças. Mesmo com todos esses crescimentos aí que vocês podem ver no gráfico, a gente ainda chega em 2018 com uma taxa de escolarização líquida muito baixa, né? E o que quer dizer a taxa de escolarização líquida? Qual o percentual de jovens na faixa etária adequada, que é de 18 a 24 anos, que estão no ensino superior, e apenas 17,9% no ano de 2018. Nós devemos piorar até essa taxa por conta aí da pandemia, né, que se abateu agora, e que a gente vai ter alguns retrocessos em relação a ingressantes e matrículas. A gente vai mostrar um pouco mais de dados mais para frente. De qualquer forma, essa taxa, a gente tem uma meta pelo Plano Nacional de Educação de chegar em 2024 com 33% de jovens no ensino superior, isso é impossível, né? E é uma taxa, não sei se vocês chegaram a ter acesso a um relatório que a OCDE lançou anteontem, né? Um relatório extremamente importante sobre a visão geral da educação no mundo todo, e a gente vê que a gente está muito atrasado, inclusive em relação aos nossos vizinhos da América Latina, pior que a Argentina, que Colômbia, que Chile, e assim por diante. Então, é realmente uma situação que deveria ser olhada com mais cuidado em termos de políticas públicas. Bom, veio a pandemia, a gente tinha uma expectativa de melhorar um pouco no ano de 2020, de uma retomada no ano de 2020, e infelizmente isso foi interrompido por meio da pandemia, que trouxe uma crise econômica sem precedentes e também uma crise específica para a educação superior, que foi a impossibilidade de frequentar as aulas presenciais. Tivemos que migrar para o modelo remoto, que trouxe uma série de problemas, apesar do setor ter sido bastante ágil e bastante eficiente nessa migração, a gente sabe que teve impactos também, né? A gente já vai discutir um pouco mais para frente. Mas, de qualquer forma, eu já posso antecipar que nossos modelos de projeção econométricos do Instituto Semesp mostram, já num cenário que já passou, eu diria que era um cenário que hoje é até pior do que esse,
mas uma queda aí de uma expectativa de queda de matrículas no ensino superior de 7,6%, eu diria que vai ser na faixa de quase 10%. Então, vocês imaginam o impacto disso, né? Nós temos aí no setor privado cerca de 6,5 milhões de alunos matriculados, é uma perda de quase 650 mil alunos, e de ingressantes, 13,9%, impulsionado pelo segundo semestre, que a gente já vai falar um pouquinho mais adiante. Então, isso é só uma contextualização. Uma segunda contextualização muito importante é como é que fica, como é que tem se comportado a educação presencial e separado a educação EAD. Então, se o crescimento tem sido baixo nos últimos anos, principalmente da partir da crise de 2015, né, ele se deve principalmente à educação presencial, que, como vocês podem ver, o número de ingressantes veio caindo desde 2014 para cá, né, sucessivamente, chegando a 1,5 milhão só de alunos que ingressaram no ensino privado em 2018, enquanto que no EAD você teve um crescimento bastante forte, bastante importante, mas uma coisa que eu gostaria de tomar muito cuidado, né, eu vejo muitas análises em relação a isso, sempre colocando a conta de um em relação ao outro, ou seja, falando, olha, o ensino presencial está caindo e quem vai substituir, quem está pegando o lugar dele é o ensino do EAD. Né? Vamos com calma nessa análise, porque a gente vai ver adiante que o EAD ele tem uma importância fundamental, ele tem um potencial fundamental, mas ele não é exatamente o potencial do presencial, porque a gente olha pelos dados do perfil dos alunos, do perfil dos cursos procurados e da forma como ele é feito, que o perfil do aluno que faz o EAD em relação ao presencial é outro, né? É o aluno mais velho, né, que geralmente procura cursos mais para ascensão profissional, muito menos para orientação, dentro da sua orientação vocacional, né? Enquanto que no presencial a faixa etária predominante é de alunos com até 24 anos, né, e que vão para procurar outros cursos que tem muito mais a ver com a vocação deles, com a vontade vocacional deles, do que no próprio EAD. Então, me preocupa muito quando se tem uma discussão que eu vejo muito grande, que, olha, agora o EAD ultrapassou o presencial, agora o EAD vai acabar com o presencial, e não é bem assim, né? Não é bem assim porque, primeiro, como vocês podem ver, realmente os ingressantes têm caído no presencial e têm subido no EAD, mas um ainda é maior que o outro, ao contrário do que se falou no ano passado, quando saiu do censo de 2018, todo mundo falando, olha, o EAD ultrapassou o presencial. Não é verdade isso. O que ultrapassou foi o número de vagas ofertadas no EAD em relação a vagas ofertadas no presencial. Isso, sinceramente, não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer por quê? Porque, em virtude da burocracia, da morosidade dos processos de credenciamento, autorização, reconhecimento do MEC, as escolas, as instituições de ensino, pedem um número de vagas muito maior do que elas têm efetivamente de capacidade de ofertar, principalmente no EAD, né? E com isso, o número de vagas não reflete exatamente a oferta que se está efetivamente esperando de demanda. Então, só para vocês terem uma ideia, a ociosidade no EAD é de 70%, enquanto que no presencial é de 50%. Então, a questão das vagas pouco quer dizer, né? De qualquer forma, ninguém está negando aqui o crescimento do EAD. E esse gráfico aqui, que eu estou mostrando agora, que é a participação das matrículas no ensino superior, mostra quanto o presencial ainda é muito importante, né? Em termos de alunos, ele ainda representa 75% das matrículas, contra 24,3%, no EAD, e se for pensar em termos de receita, ele representa muito mais, porque o valor da mensalidade média no presencial ele é 3, 4 vezes maior do que no EAD. Então, vamos com calma nessa análise de que o presencial vai matar o EAD, e eu vejo muitas instituições correndo para fazer o EAD, para credenciar e para oferecer, inclusive, num modelo que eu não sei qual é o seu futuro, né? Que é aquele modelo antes da pandemia, e aí a gente começa a ter que fazer uma análise bastante importante, que é o seguinte, quando você tem, antes da pandemia, você tinha um EAD que, inclusive só no Brasil que eu vi isso, né, ofertados a valores muito baixos, né, valores de R$200, R$250, que eu acho extremamente contestável, mas de qualquer forma, ele foi feito o quê? Baseado em aulas assíncronas,
em que você não tem presença de professor, né? Então o professor grava as aulas, ele vende o seu direito autoral, elabora as atividades, coloca-se tudo dentro de plataformas e o aluno ele faz sozinho essa aula. Né? Por isso que, inclusive, quem faz, a maior parte dos alunos que fazem o EAD são alunos mais velhos, que estão trabalhando, que têm família, que não vão frequentar um curso presencial e vem no EAD a possibilidade de tentar fazer uma graduação, ou até uma segunda graduação, e com isso tentar ascender profissionalmente. Então, ele é um outro tipo de curso que os jovens, inclusive, não têm essa atração toda. Né? As pesquisas mostram, né? Nós fizemos várias pesquisas em relação a isso, que os jovens não gostam, inclusive, daquele modelo EAD de forma assíncrona, né? Que as aulas são feitas gravadas, as aulas prontas, e o aluno vai fazendo conforme ele tem tempo e a disciplina dele. O que a gente vê, efetivamente, que o EAD tem roubado alunos do presencial é no presencial noturno, principalmente, né? Esse gráfico mostra bem o crescimento da participação de ingressantes no presencial noturno em relação ao crescimento do EAD. Por quê? São alunos, esses alunos mais velhos, né, que estão indo para o EAD, mas não são a grande maioria, não são a totalidade, na verdade, são alunos mais velhos que têm que trabalhar de dia, né, que tiveram um impacto muito forte na crise econômica a partir de 2015 e viram na questão do EAD uma possibilidade de tentar continuar estudando, né? Mas não é a grande solução. Tanto é que as nossas taxas de escolarização líquida, né, como eu mostrei no começo, elas não crescem. Então, isso não quer dizer que o EAD vai ser a solução. E a outra questão que mostra bem isso é que, se vocês olharem a faixa etária, seja pela mediana ou seja pela média, mas vamos pegar aqui pela mediana, de quem faz o presencial, em 2009 a mediana era de 23 anos e hoje é de 22 anos. E no EAD era de 30 anos em 2009 e continua sendo de 30 anos em 2018. Ora, se o aluno do presencial, que predominantemente é aquele com até 24 anos, não está migrando, se ele estivesse migrando para o EAD, essa faixa etária estaria caindo na mediana ou na média, né? E não está caindo efetivamente, praticamente. Então, isso mostra que são públicos diferentes. E aí eu não estou dizendo, e não sou contra o EAD, não estou dizendo que o EAD é ruim, não é nada disso, né? Pelo contrário, eu sou muito a favor do EAD. Só que ele não é esse AD assíncrono, do jeito que ele vinha sendo ofertado, e todo mundo falando que ia ser a grande panaceia, a grande a revolução no setor, ele não é a solução para aumentar a taxa de escolarização líquida. Ele vai ser uma solução, principalmente porque no Brasil você tem uma massa de pessoas mais velhas, que só têm o ensino médio completo, que infelizmente não puderam ingressar no ensino superior na idade correta, e que agora vem a possibilidade, de uma forma barata e flexível, né, de fazer um ensino superior. Bom, feito isso, eu queria fazer uma pequena... Bom, veio a pandemia e agora também mudou a questão do presencial, ele mudou. Só que a gente vê muitas análises erradas, equivocadas, dizendo que o presencial, a pandemia acelerou aquele processo do presencial sumir e de virar tudo EAD. E não é verdade, né? O que se fez na questão da pandemia com as aulas presenciais foi uma transposição das aulas presenciais para um modelo de aulas remotas ao vivo. O professor continua lá dando aula e chegando na casa do aluno, ele não é mais no campus nesse momento de pandemia. Mas não tem nada a ver com aquele... Tanto é que há essa visão totalmente equivocada de que deveria haver redução de mensalidade, porque no ensino EAD o custo é muito mais baixo e assim por diante. Não há redução de custos, ainda mais no momento da forma como foi feito da pandemia. Por que não há? Porque as aulas não são assíncronas nesse caso, as aulas são síncronas, as aulas são com os professores dando aula ao vivo. Então, a carga horária dos professores continua a mesma, a folha de pagamento das instituições de ensino continua a mesma, e a folha representa 60%, 70%, muitas vezes, das despesas de uma instituição.
Então, não houve redução de custo, né? E esse modelo de aulas remotas é um modelo que, efetivamente, a gente fez uma pesquisa agora com 2.700 alunos no Brasil todo sobre a experiência com as aulas remotas, e a grande maioria aprovou, né, essa transposição das aulas presenciais para o remoto, entenderam que era o modelo mais adequado. Tem uma série de ressalvas, que falam sobre as experiências, mas a gente tem que lembrar que tudo isso foi feito sem planejamento, né? Sem a possibilidade das instituições se planejarem. Ninguém começou o ano falando, olha, em março vamos migrar para as aulas remotas. Não, foi tudo feito da noite para o dia e com as instituições já fechadas. Então, não pude nem organizar os alunos, não pude trazer os professores para capacitá-los, eu não tinha ferramenta, não tinha estrutura para isso. Então, é lógico que a experiência não foi das melhores, mas mesmo assim ainda foi avaliado pela grande maioria dos alunos como uma experiência, como uma solução adequada, uma solução acertada das instituições de ensino. Mas, passado esse momento, então estamos há quase 6 meses nessa situação de pandemia e com aulas remotas, né? Agora a gente tem algumas experiências voltando, principalmente com as aulas práticas e laboratoriais, mas de forma bastante incipiente. O que acontece com tudo isso? Quando acabar a pandemia, amanhã encontro a vacina, eu esqueço tudo isso que aconteceu, né? Tudo isso que fica para trás? Não. Né? A gente viu nessa pesquisa que há pontos muito positivos que os alunos gostaram bastante em relação à experiência das aulas remotas. E, principalmente, nós fizemos também com os docentes uma pesquisa que também avaliaram positivamente. E, principalmente, qual é a grande questão que eles gostam, né? A questão da qualidade de vida, a questão de poder economizar tempo, poder economizar dinheiro, né? Não precisar se deslocar para a instituição de ensino todos os dias para assistir aulas expositivas, ter que jantar ou lanchar na cantina, gastar dinheiro com esse deslocamento, com alimentação e assim por diante, e muitas vezes ficar no conforto, né? Ou seja, acabou o seu horário de trabalho e continuar no trabalho assistindo aula, ou ir para casa assistir aula em casa, quer dizer, há um ganho com isso, que a gente não pode esquecer. E também há uma série de experiências de professores utilizando N metodologias incríveis, né, de metodologias ativas, etc., que também são muito bem avaliadas pelos alunos, que também precisam ser utilizadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando acabar a pandemia, não há dúvidas de que a gente vai continuar com essa experiência, a gente não vai perder essa experiência toda. Né? O que vai acontecer, muito provavelmente, aí sim, é finalmente aquele modelo híbrido. Mas o modelo híbrido não é aquele que se falava, olha, as aulas presenciais com algumas cargas à distância naquele modelo assíncrono que os jovens detestam e falam super mal nas pesquisas quando as instituições migravam para esse modelo. Né? Mas sim uma combinação de aulas remotas com aulas presenciais. E aí eu coloco em xeque, será que a questão das aulas remotas combinadas nos cursos presenciais, eles não podem até ameaçar aquele EAD, na verdade, ao invés do presencial ser ameaçado, porque agora ele passa a ser um produto muito interessante e mais adaptado à realidade dos jovens, à realidade desse novo mundo mais digital, né? É lógico que a gente não está falando de utilizar a metodologia da forma como a gente utilizou. O que nós utilizamos aqui foi uma metodologia emergencial. Mas as experiências positivas combinadas a atividades presenciais, será que isso não pode revolucionar o ensino presencial? Eu não tenho dúvidas que sim. Será que o aluno, em vez de ir todos os dias para assistir aula expositiva, ele não pode ir 2, 3 vezes e nessas idas à instituição de ensino serem momentos de muito mais riqueza, né? Muito mais aproveitamento e que ele se torna um protagonista no aprender. Então, você pode utilizar momentos para ele fazer seminário, para ele fazer aulas práticas e laboratoriais, para você utilizar a sala de aula invertida. Então, ele assiste a aula, o conceito de forma remota e chega lá na hora para poder fazer as atividades, exercícios, etc., com a ajuda dos professores, com a ajuda dos colegas, fazendo em grupo, etc., é muito possível e vai tornar o ensino presencial muito mais atrativo do que ele é hoje, de forma que hoje ele praticamente o aluno vai, chega lá às 7h30 da noite, assiste aula expositiva, 11 horas vai embora, quer dizer, uma coisa extremamente cansativa e desmotivadora, né? Então, eu não tenho dúvidas, né? E além das riquezas todas. Outro dia eu estava vendo uma palestra
da FAP, por exemplo, ele falou, olha, agora toda a questão de internacionalização, que para a gente era super difícil, porque trazer o professor de fora era caríssimo, tinha que combinar a agenda dele para ele dar 2 semanas de aula, etc. Agora acabou. Eu trago ele facilmente por meio das aulas remotas, né? Nós estamos trazendo agora no fórum, que nós vamos fazer em outubro, no FENESP, que é o grande encontro da educação superior privada, vamos trazer o Alex Bird, que é um cara que é muito difícil de trazer presencialmente, porque ele é uma estrela, né? Ele tem falado que o professor, professor é a profissão do futuro, que o professor é a estrela e etc. Né? Então ele está fazendo muito sucesso, dando palestra para todos os lados. Para trazê-lo para o Brasil custaria uma fortuna, porque eu teria que trazer ele... acabaram com a agenda dele de 3 dias, né, pagando business class e etc. Tal. Eu vou trazê-lo agora, ele vai custar $1.500, né, para ser palestrante de abertura. Então, vejam, as possibilidades aumentaram muito e o presencial passa a ser efetivamente um instrumento muito mais interessante do que ele era. E ele passa a ser, então, um grande competidor também para o EAD, principalmente para aqueles alunos que buscavam um pouco mais de flexibilidade na questão do EAD, mas que no EAD, do jeito que ele é, vocês vão ver mais para frente, a evasão é gigantesca, porque aquele EAD ele é muito difícil de ser acompanhado, porque o aluno praticamente faz sozinho aquele curso, não tem professores acompanhando, muitas vezes são tutores e até mal instrucionados, né, nem sempre muito bons. Então, essa é a grande questão. Qual é a última equação que eu acho que precisa ser resolvida, que é o grande desafio que vai vir para as instituições também? Será que eu consigo tornar o custo, o preço do presencial mais competitivo para que ele comece também a incomodar o EAD também na questão de preço? É lógico que nunca vou conseguir fazer nesse preço de R$200, R$250, isso sem dúvida nenhuma, mesmo porque não há redução de custo em relação à carga horária de professores, como a gente falou. Mas será que eu não consigo trazer esse preço um pouco mais barato? E aí é possível, né? É possível como? Reduzindo as estruturas, né? Então, se, por exemplo, eu tenho prédios alugados, etc., eu não preciso mais daquela quantidade de salas de aulas expositivas. Eu posso muito bem transformar o meu espaço num espaço de aprendizagem, né? O campus, muitas vezes, eu vi isso na Tec de Monterrey, antes da pandemia, né, no ano passado, o campus se tornou, eles são muito intensos no uso da tecnologia, mas não são intensos no EAD, para o aluno não ir lá, não, o campus é muito utilizado, mas ele é utilizado como um ambiente de aprendizagem, como um ambiente de aprendizagem para ter ambiência universitária, para o aluno poder viver a universidade, mas ele assiste aula de todos os lados, ele assiste aula de todos os tipos, né, o que a gente chama de high flex, né, então ele pode assistir aula ao vivo, dentro da sala de aula, ele pode assistir na sala do lado, ele pode assistir na biblioteca, ele pode assistir gravado depois, ele pode assistir até numa sala com holograma do professor, então N possibilidades de oferta, né, e eu acho que esse é um futuro, quer dizer, transformar o campus num espaço de aprendizagem muito mais do que num espaço de salas de aulas expositivas, como é hoje. Você pode falar, bom, mas e quem tem um prédio próprio, como é que eu saio disso, né? E lógico que nesse momento de pandemia ninguém conseguiu fazer redução nenhuma, mas no futuro, será que eu não consigo reduzir, tornar o modelo mais competitivo? Né? E aí, quem tem, inclusive, uma capacidade instalada fixa, você pode reduzir o custo aumentando a sua receita. Então, se, por exemplo, se eu tenho uma capacidade para atender 1.000 alunos no meu campus, combinando isso com aulas remotas e atividades presenciais, será que eu não consigo dobrar essa minha capacidade? Vejam, se, por exemplo, eu cobro R$1.000 num curso, né, e se eu baixar essa mentalidade para R$500, eu conseguir o dobro de alunos, o que eu posso fazer? Uma turma que eu tinha capacidade para uma turma de 100 alunos presencialmente, por exemplo, à noite, eu posso muito bem fazer 2 turmas de 100, né, em que uma fica no remoto na segunda-feira e a outra vai presencialmente, na terça a outra que estava no remoto vai presencialmente e a que estava presencialmente fica no remoto, e com isso eu dobro a minha capacidade. Então, é possível, sim, fazer também os preços mais competitivos. Agora, precisa muito cuidado, né, para não ser simplesmente questão das aulas remotas vistas como redução de custo. Eu tenho visto uma série de instituições fazendo instalamentos brutos, né, colocando 200 alunos em sala de aula, etc. Isso não vai dar certo.
isso efetivamente vai dar evasão. Esse é um dos grandes pontos, né, que a pesquisa colocou, que é o problema da interatividade, da participação dos alunos, né? Os professores, inclusive, reportando que estão deprimidos, ansiosos, porque ficam na sala de aula com aquele monte de caixa preta fechada, sem aluno participar de nada, sem interagir com nada, né? E aí, por outro lado, você tem casos muito interessantes em que professores dão aula de 20 minutos positivas, depois dão uma atividade, divide a sala em grupo, etc. Só que esses professores trabalham com turmas de, no máximo, 40 alunos numa plataforma como Teams, como Zoom e assim por diante. Então, precisa ser pensado tudo isso. Deixa eu avançar aqui, porque eu sei que eu já me avancei bastante no horário. Uma das questões que vai ser extremamente complicada, que eu não sei qual vai ser o futuro disso, são os polos de EAD, né? O decreto 9057 fez haver uma explosão de polos no Brasil. Até 2017 a gente só tinha 5 mil polos e não evoluía, não saía disso o número. De repente explodiu. Hoje nós temos mais de 27 mil polos de educação à distância instalados. E agora com o ensino remoto, podendo usar o campus, né? Quer dizer, qual a necessidade desses polos? Já havia um questionamento sobre isso antes, porque o que adianta eu ter uma salinha, um espaço combinado junto com uma escola de inglês, ou assim, o que adianta esse polo? Né? E agora ficou na verdade, acho que um mico na mão, né, das ofertas de EAD. São mais de 27 mil polos instalados, que eu também não sei o que vai acontecer, e é mais um problema para os cursos de EAD enfrentarem. Bom, agora, vendo a nossa realidade, qual foi o impacto dessa crise toda, seja da crise econômica, seja também das aulas remotas, né, sobre o nosso setor? Então, nós fizemos aqui um levantamento dos interesses pelos assuntos de faculdade e vestibular, que são os que mais tiveram aderência na série histórica com os ingressantes que a gente pegou pelo censo, né? Isso é uma forma de regressão linear utilizando estatística, né? Mas, de qualquer forma, vocês podem ver que o interesse veio caindo, né? E em março, maio, despencou em relação aos outros anos, e isso já remonta ao que tem acontecido no segundo semestre de 2020. E aí vem o impacto, né? Nós temos um modelo econométrico bastante robusto, que combina dados de Big Data junto com dados macroeconômicos e também pesquisas que a gente faz, e que mostram que a gente vinha recuperando até no ensino presencial em 2019, havia uma expectativa de melhora muito grande em 2020, muito grande assim, perto do que foi nos últimos anos de ingressantes em 2020, mas o que a gente está vendo aqui são os ingressantes no segundo semestre, né? Que é o que aconteceu agora, uma queda muito forte nos ingressantes no presencial e também no EAD, porque a gente sabe que o EAD atingia um público de baixa renda, que foi o público mais impactado pela pandemia, né? Não é porque o curso é barato o que importa são os preços relativos, né? Então, se o EAD custa R$200, mas quem faz EAD ganha em média R$1.000, ele representa 20%. E se o presencial custa mais caro, mas o aluno que faz ele tem uma renda maior, pode ser que seja os mesmos 20%. Então, isso é de forma relativizada. Então, a queda nesse modelo econométrico nosso, ela ficou em torno de 50%, tanto no EAD quanto no presencial, quase, né? E elas, isso é uma média, né, do setor todo, porque a gente sabe que, inclusive, as instituições de classe A, você pega uma universidade como a própria PUC, que o Saulo falou, as PUCs, né, são muito grandes, ou as instituições de nicho como GV, como a INSPER, como, por exemplo, a Universidade Mackenzie também, etc., eles tiveram preenchimento porque a classe A não vai deixar, mesmo com relação às aulas remotas, não vai deixar de frequentar. Então, aquelas que pegam público mais massificado, né, de baixa renda, essas tiveram impacto muito maior, 50% foi na média, e é o que efetivamente as sondagens mostraram, que houve uma queda muito forte. Isso também está espelhado no valor das mensalidades, né? Ontem saiu o novo IPCA, e vejam, o geral acumulado desde janeiro, né, chegou em 0,78% a inflação. E olha o que aconteceu com o ensino superior. Mesmo com o reajuste das mensalidades no começo do ano, né, porque a gente ainda estava antes da pandemia, na faixa de 3%,
Nós tivemos agora uma queda abrupta de 4%, então agora a gente está com uma deflação, então queda de mensalidade, isso porque o IPCA pega a mensalidade publicada, porque a gente sabe que ele não pega ainda a questão toda dos descontos praticados, de todas as renegociações que foram feitas. Então, realmente o impacto foi muito grande para o nosso setor. Agora, isso aqui é um pouquinho daquela pesquisa, né? Então mostra que os alunos e os professores aprovaram fortemente o ensino remoto, eu já falei sobre isso, mas a experiência, né, agora, quando a gente acabar a pandemia, isso aqui precisa ser pensado, a experiência precisa melhorar, porque quando eles avaliam se o formato das aulas foi atrativo, né, se a experiência foi boa ou ótima, etc., aí a avaliação cai bastante. Então, é preciso repensar se eu vier nesse modelo para o ano que vem, né, para quando acabar a pandemia. De qualquer forma, mesmo com experiências negativas também, vejam, 50% dos alunos disseram que querem voltar no presencial, assim que acabar a pandemia. Só que 50% já fala em manter aulas remotas, ou manter um modelo híbrido, ou manter com aulas gravadas. Então, isso já é um número muito significativo, que quer continuar com essa experiência, e mesmo quando a gente destrincha esses 50% que falaram que querem as aulas totalmente presenciais, a grande maioria deles são de cursos da área da saúde de últimos anistas. Por que eles querem? Porque eles precisam das aulas práticas, que infelizmente no modelo remoto fica mais difícil. A gente tem algumas possibilidades, mas a grande parte de, por exemplo, práticas clínicas no curso de odontologia, aula de anatomia, tudo isso, você tem que ter a prática manual. Então, efetivamente, há grande possibilidade da gente manter esse tipo de formato para o ano que vem, pós-pandemia, né? Outra questão importante é a questão do conservadorismo ainda da nossa oferta, então esses são os cursos mais procurados ao longo dos anos, mas eu queria mostrar isso aqui, que são os cursos mais buscados na internet, e acumulado aqui até 2020, né, a gente tem muito fortemente nos últimos anos, e também agora em 2020, muitos cursos na área da saúde. Então, esse eu acho que também um elemento importante para a gente pensar no ano que vem, porque, sem dúvida nenhuma, a questão das profissões da área da saúde ficaram mais em evidência ainda agora, depois da pandemia. Eu me lembro de uma propaganda de um grande banco, né, em homenageando os profissionais da saúde, e no final, isso me chamou bastante atenção, eles colocam o slogan: muito obrigado a vocês, profissionais da saúde, inspirando toda uma nova geração. Inspirando toda uma nova geração quer dizer o seguinte: todo mundo que é um jovem, que está pensando o que ele vai fazer no ensino superior, que muitas vezes ele tem dúvidas, não tenha dúvida de que ele está olhando esses profissionais com admiração, né, e vai influenciar muito na escolha deles. Então, se a demanda por esse curso já vinha forte nos últimos anos, estamos falando de medicina, logicamente, mas estamos falando também de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, de nutrição, de educação física, também voltada à área da saúde, odontologia, estamos falando de psicologia também, que está ligada à área da saúde. Tudo isso se reflete, mas é importante dar uma diversificada, né? Eu acho que é importante ver esses dados de buscas na internet para entender também o que eu posso fazer um pouco fora do convencional, como bem mostrou, inclusive, o Saulo, aquele caso da PUC do Rio Grande do Sul, que é um case de sucesso, em que saiu do convencional, trazendo estrelas de fora, combinando com os seus professores presenciais, né, explodindo a pós-graduação lato sensu. Em termos de evasão, o que nós temos, né? Os dados até 2018 mostravam que a taxa de evasão que a gente mede no semestre, utilizando o que teve de matrículas trancadas por meio dos microdados, né? Alunos que trancaram a matrícula e não voltaram, que se desvincularam do curso, que abandonaram ou se desligaram oficialmente, e os falecidos, dividido pelo total de alunos, né? Que eu tinha, inclusive os que se desligaram. E a taxa é muito elevada, né? No presencial, na rede privada, de 29,4%, mas uma coisa que chama atenção é que ela é meio estável, ela veio estável nos últimos anos, né? O que chama mais atenção é que no EAD, e aí eu volto a falar como é difícil aquele modelo, né? Ele pode ser atrativo no início por ser barato e ser flexível, mas depois a evasão é muito grande, né? Ela chega a 37% aqui no último censo, na rede privada, mesmo na pública, elevadíssima, né? E a tendência não é de estabilidade, vocês podem ver aqui, as tendências parecem até ainda de crescimento,
Então, à medida que explodiu o número de oferta por meio dos polos, eu não tenho dúvida de que essa evasão no EAD vai crescer ainda mais e vai se distanciar ainda mais do presencial. Mas e agora, no momento da pandemia, o que aconteceu? Então, nós fizemos algumas pesquisas pontuais, estamos até com uma em andamento para ver como é que fechou o semestre, mas uma pontual que foi feita em maio, né, e comparando maio de 2020 em relação a maio de 2019, mostrou que a evasão já tinha crescido 14,2%, e isso se deve principalmente, não só menos até do que as questões financeiras, que isso vai se refletir na questão da inadimplência, mas muito por conta dos alunos do primeiro ano, aqueles que ingressaram, né, e começaram as aulas em março e não deu 15 dias, pararam, né, as aulas foram para o modelo remoto, e esses alunos tiveram pouquíssimo elo, né, com a instituição. Então, eles tiveram pouco contato com os colegas, com os professores, com o campus, e é um aluno que quer isso, né, ele buscou o presencial para isso. Então, a evasão está muito ligada a isso. E aqui a gente tem de previsão nos nossos modelos, em função dessas pesquisas e do que a gente estuda em termos de modelos econométricos, é que a evasão no final do ano cresça 10%, eu diria até que isso está otimista, né, chegando a 34%, isso combinando EAD mais o presencial. As sondagens que a gente tem feito com relação às rematrículas, ainda não tem os dados oficiais, que a gente está fazendo os levantamentos, as pesquisas estão em andamento, é que a rematrícula foi melhor do que se esperava, né? Mas não melhor do que nos anos anteriores, logicamente, mas se esperava um cenário muito mais pessimista, e o que se viu é que muitos alunos, o número de não matrículas foi muito menor do que se esperava, né? Eu acho que o Saulo colocou um pouco isso. Na pandemia, o aluno está em casa, ele tem que fazer alguma coisa. Muitos, né, alunos de segundo ano, terceiro ano, não querem perder todo o investimento que foi feito e estão fazendo um esforço muito grande para se manter no ensino superior. Por outro lado, o que cresceu demais, né, no setor, infelizmente, e aí sim pela crise econômica, né, a inadimplência. Essa, se comparar maio de 2020 em relação a maio de 2019, ela cresceu 51,7%. Está certo que é aquela inadimplência do mês, né, aquela mais alta mesmo, mas cresceu 51,7%. E quando a gente faz uma projeção de como é que isso deve fechar em termos daquela inadimplência efetiva, daqueles alunos que estão com mais de 90 dias de atraso e que já superaram a fase de renegociação, ou seja, ficou para inadimplência mesmo, a nossa projeção é de que, eu diria que hoje a gente está muito mais perto do cenário pessimista nessa projeção nossa, é que suba de 9,5% em 2019 para 11,3% em 2020. Então, é um crescimento bastante forte, né, pensando que essa é aquela inadimplência que praticamente perda, né, efetivamente. Agora, tem potencial de crescimento? Tem muito potencial de crescimento, né? Acho que o próprio Saulo também falou sobre isso. Se a gente olhar o número de alunos matriculados no ensino médio que se formam, ainda é um volume muito grande. O número de alunos no ensino médio que evade ainda é muito alto, então a gente perde ao longo do ensino médio quase que 50% dos alunos. Se a gente mexesse com isso, a gente poderia dobrar o número de alunos formandos, então teria um número potencial de concluintes muito maior, mesmo não crescendo a população. Dados do Enem mostram um pouco isso também. Vejam, a gente pega os dados do Enem de 2018, os microdados, né? Olha só, se inscreveram quase 7 milhões, depois que efetivamente confirmam 5 milhões, depois que vão fazer a prova 3,43 milhões e que passam nos critérios para acessar SISU, ProUni, FIES, menos de 3 milhões. Né? Então, vai ficando pelo caminho um número muito grande, né? Eu gosto bastante de mostrar esse outro dado, em que, abrindo os microdados do Enem 2017 para poder comparar com os do censo de 2018, veja, em 2017, 3 milhões de alunos fizeram prova, tinham até 24 anos, fizeram todas as provas, não eram treineiros. Mas aí, quantos que entraram, então, em 2018? Só 1,8 milhão. Ou seja, 1,3 milhão ficou para fora. E todo ano isso acontece. Em torno de 1,5 até 2 milhões de alunos
ficam de fora todos os anos. Agora, por que eles ficam de fora? Porque eles fazem o Enem, eles querem entrar. Eles ficam de fora porque o perfil deles é 80% vem de escola pública, 80% tem renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, é necessário pensar nessa questão de como é que eu faço, né? Porque eles não têm efetivamente condições financeiras para ingressar no ensino superior. E o que a gente tem visto desde a queda do FIES, um crescimento muito grande do crédito educativo próprio, que é essa linha vermelha, né? Questões parcelando, né, o curso num espaço maior de tempo, e as buscas na internet agora, né, na pandemia, você vê que o FIES, ninguém mais pensa no FIES, houve uma queda de 22,1% nas buscas por isso, e o que tem crescido é o financiamento próprio da IES, 11%, e financiamento privado. Mesmo, então, é importante isso. Outro dia a gente estava fazendo um webinar com o gerente de marketing lá da Tec em Monterrey, no México, e ele estava falando, mas como é que você vai fazer uma campanha considerando que você talvez ainda tenha aulas remotas no ano que vem, como é que você vai fazer a campanha de final de ano para isso? Aí ele falou, olha, a primeira premissa para a nossa campanha é dinheiro não é problema. Né? Eu sei que é fácil falar isso, né? Mas é preciso ter algum tipo de alternativa para os alunos, de forma que ele não tome a decisão antes por questões financeiras, né? Deixa ele coloca isso na tua campanha, dinheiro não é problema, a gente vai dar um jeito de você estudar, né? E depois traz ele para achar alguma forma, seja buscando um financiamento próprio, seja dando um desconto, seja como for, mas traz ele para dentro na campanha. Não é a redução de preço fazendo desconto, não é isso, não é guerra de preço, mas é dizendo, olha, dinheiro não é problema, né? E por fim, mostrando para ele a questão da empregabilidade, né? Nós temos aqui uma realidade em que a gente está projetando um desemprego muito alto esse ano, né? Uma taxa recorde aí de quase 17% de taxa de desemprego, atualmente está em torno de 14%, uma elevação muito forte. Então é preciso também explorar que, por outro lado, esses dados aqui da RAIS, da Caged, mostram que, mesmo nesses anos todos de crise, a empregabilidade de quem tem ensino superior tem se mantido e até cresceu um pouquinho em 2018 e 2019, mesmo os salários nem tanto, mas a empregabilidade sim tem crescido muito e tem sido muito importante, né? A gente mostrou um estudo recentemente que mostra que a taxa de desocupação para quem tem ensino superior completo ela é 54% menor do que quem tem ensino médio, que é basicamente igual de quem tem ensino fundamental. Então é preciso explorar isso nas campanhas, né? Porque acho que nesse momento de salve-se quem puder, né, dada a economia recessiva do jeito que a gente está, mostrar que vale a pena fazer o ensino superior, vale a pena concluir, não desistir agora, porque efetivamente vai lhe dar uma vantagem competitiva no mercado muito grande. Pode até não ser em termos de salários nesse momento, mas em termos de empregabilidade, sim. Então aqui, depois eu vou deixar esse material, eu já me alonguei muito, mas são também as empregabilidades por área, isso mostra também demandas, né? Vejo a área de psicologia, um dos cursos mais procurados. Por que isso reflete? Reflete também porque a empregabilidade dele tem crescido bastante. Por exemplo, né, medicina, licenciatura. E por fim, mas por fim muito, né, eu queria só fazer uma outra questão que mostra uma oportunidade nesse momento da pandemia, a pós-graduação lato sensu. Né? Antes da pandemia, a gente já tinha feito uma pesquisa com dados da PNAD que já mostrava que a graduação lato sensu vinha crescendo, ao contrário do que aconteceu a pós-graduação vinha crescendo ao contrário do que veio acontecendo na graduação. Então já era uma oportunidade, mas agora, com a pandemia e com as aulas remotas que trouxeram um novo formato muito mais interessante e combinado com o momento em que as pessoas estão em home office, sem poder sair de casa, muitas pessoas perderam o emprego, ou tiveram suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, ou trabalho informal que inviável de ser feito. Essas pessoas têm uma ociosidade e buscam, né, uma requalificação, uma forma de se manter empregada por meio da pós-graduação. E o que cresceu e explodiu, vocês podem ver de buscas no Google, foi a pós no formato EAD, combinando com as aulas remotas. Estou falando isso porque eu conversei com muitas instituições
grandes e pequenas, né, de nicho. As de nicho, então, falam que nunca preencheram as vagas tão facilmente, né, tipo GV, SPM e assim por diante. Parece que estão... E mesmo as grandes me reportaram aumento de formação de turmas na pós-graduação Lato Sensu. Então, essa é uma grande oportunidade que pode ser explorada também para atenuar um pouquinho todo esse problema da crise. Então é isso, eu sei que eu falei um pouco rápido, o tempo era um pouco curto, né? Hoje de manhã fiz um curso, né? Só para vocês terem uma ideia, falando um pouquinho de tudo isso em 3 horas, né? E eu tentei falar aqui em pouco menos de 1 hora, aí, mas tentei ser o mais rápido possível, mas eu espero ter contribuído e trazido alguns dados aí que sejam interessantes, principalmente para o público aí de marketing, né, que tem esse desafio tão grande, né, que vai ser essa questão da captação para o ano que vem, visto que a gente ainda vai trabalhar, né, com uma incerteza do que vai ser, se vai ser aula remota, se vai ser aula presencial, se vai ser uma combinação disso, o que vai ser. Quer dizer, e a gente sabe que as pesquisas mostram, né, por mais que a gente tenha brigado pela retomada, ou tem lutado para o retorno das aulas, que mais de 70% dos alunos e das famílias não se sentem seguros e não estão querendo voltar. Né? Então, eu tenho falado bastante com as instituições, muito cuidado com isso, né? Porque de repente você começa a ter 10% que quer voltar e os outros não querem, e você vai ter que ter uma operação dupla, né? Tendo que dar aula e ao mesmo tempo de presencial e remoto, isso vai custar uma fortuna e não vai resolver o seu problema. Né? Então, muito obrigado, Daniel, fico à disposição aqui. O Capelato, você sabe que eu ia te fazer essa pergunta, né? Quando é que a gente volta para o campus? Mas eu falei, não vou fazer isso com ele, né? Porque essa resposta ninguém tem ainda, né? Mas eu queria pegar assim esse gancho final que você falou da pós-graduação. A gente percebeu a mesma coisa dos nossos clientes. A gente, inclusive, escreveu um artigo até no nosso blog sobre esse tema, porque a gente também teve os dados, né, dos nossos clientes mostraram isso em conversas com os clientes também. E eu dou aula em pós, né, e foi muito interessante que um amigo meu me convidou para dar uma aula numa cidade a 500 quilômetros e falou assim, cara, dessa vez eu vou poder contar contigo, porque a aula vai ser remota, né? É bem isso que você falou, né? Ou seja, os convites puderam ser diferentes porque a distância não existe mais no contexto que a gente está hoje da pós, né? Mas, Capelato, eu queria te fazer 2 perguntas, enquanto eu não sei se tem outras, mas eu queria te fazer 2. A primeira delas é, na sua visão, na sua percepção, nos números que vocês estão olhando, vai ter uma retomada do crescimento em 2021/1, estou falando de matrículas mesmo, dado que a demanda ficou reprimida em 2020/2, você tem alguma percepção disso, alguma notícia disso? Daniel, bela pergunta, né? Boa pergunta, você me colocou meio enrascado. Foi tão difícil quanto a outra, né? Eu acho que ele preferia a outra pergunta. Eu acho que depende muito das perspectivas, mais do que, assim, como a demanda ficou muito reprimida, né? Como você falou, né? Eu acho que, assim, pior do que foi esse segundo semestre é muito difícil, porque eu acho que muita gente segurou para esperar, que aquelas são muitas pessoas que não vão desistir de fazer o ensino superior, né? E que mesmo que o ano que vem a gente volte ainda com aulas remotas, sem a possibilidade das aulas presenciais no início, eu acho que elas não vão aguentar tanto tempo, esperar tanto tempo e vão acabar voltando. Né? Então, um pouco de melhora eu não tenho dúvidas, né, que deve ter. Não deve ser tão ruim em relação a esse segundo semestre. Agora, o quanto vai ser bom ou não, isso vai ser muito difícil. Eu acho que bom não vai ser, porque a gente vai estar com a economia ainda de forma bastante recessiva e a gente não vê nesse governo, né, nenhuma simpatia em tentar fazer alguma política pública de auxílio, né, porque era necessário, né, fundamental nesse momento que você criasse algum tipo de financiamento emergencial. Não tem jeito, você tem que dar um jeito agora para continuar tendo pelo menos o ingresso mínimo de alunos no ensino superior e também manter. Porque você não pode piorar o que a gente já tinha pouco acesso, não pode piorar. Mas o governo, com esse discurso extremamente liberal, ele entende que não, inclusive ele é contra o ProUni, né? Ele tem sido contra o ProUni, tem tentado atacar o ProUni, quer dizer, é uma situação bastante complicada nesse aspecto.
né? Mas eu acho que assim, uma melhorazinha em relação ao segundo semestre, sim, mas eu não vejo assim uma perspectiva de um ótimo primeiro semestre. O que eu acho é que as escolas precisariam, talvez, que é uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, pensar em alguma forma alternativa, né, que não seja uma oferta efetivamente de aulas remotas para o primeiro semestre. Falar, olha, não conseguimos voltar, vamos continuar com aulas remotas. Eu acho que já está na hora da gente pensar o campus como um ensino de um espaço de aprendizagem, né? Essa pesquisa que nós fizemos, ela mostrou que muitos alunos eles têm computador e internet em casa, né? Discutir que o aluno não tem acesso ao computador, isso não é verdade. Isso é ficar discutindo. Acho que é uma perda de tempo ficar um pouco discutindo sobre isso. A questão é que muitas vezes a qualidade da internet é ruim e o ambiente que ele estuda é ruim. Então ele está estudando em casa com um monte de gente em casa, numa casa pequena com 2 cômodos, ou tendo que compartilhar o computador. Isso foi uma coisa bastante levantada. Esse é um grande problema. Então você tem dois jovens que estão estudando no mesmo horário. Como é que você faz? Ninguém tinha 2 computadores antigamente. Você tinha um computador para ser compartilhado. E aí, como é que você faz? Os 2 têm aula remota no mesmo horário, né? Então, uma forma de diminuir um pouco isso, que tem viabilizado efetivamente mesmo as aulas remotas e piorado a experiência dos alunos, é abrir o campus, mas não para aula, mas para ser explorado como um espaço para ele ir fazer aulas remotas lá. Então, você fala, olha, se você quiser, venha estudar aqui. As aulas remotas aqui você vai ter uma estrutura, você tem computador, você tem uma internet ótima, eu vou disponibilizar monitores para te ajudar a tirar dúvidas das matérias, tirar dúvidas de como é que se usa isso aqui. Eu não vou te colocar numa sala de aula expositiva com todo mundo, não, você vai ficar extremamente dentro de um limite de alunos, podendo usar os espaços, né? Que é um pouco, até que em Monterrey fez isso antes da pandemia com a biblioteca. Ela reinventou todo o espaço, virou um espaço de convivência, na verdade. Tem, inclusive, livros, mas tem espaço para o professor, se ele quiser ir dar aula lá, tem laboratórios virtuais, tem espaços para eles fazerem trabalhos em grupos. Quer dizer, o aluno não sai de lá, é um ambiente tão agradável, tão convidativo, que o aluno quer ficar lá. Então, por exemplo, muitas vezes, se eu tivesse um ambiente daquele, eu muitas vezes talvez até poderia ir para lá, trabalharia home office lá, depois ficaria estudando de lá, porque o ambiente te proporciona tudo, né? Então, eu acho que a gente poderia explorar o campus que está fechado como essa forma de eu dar um pouco de alento para esses alunos, falar, olha, não vai ser aula mais presencial, não consigo voltar normalmente, mas eu posso trazer outra coisa, um outro pacote para vocês aqui. Eu fiz uma live com o professor Profeta, o reitor da Uniso, há uns 2, 3 meses atrás, no início da pandemia, e ele tem uma visão muito próxima da sua em relação ao campus, né? Ele acha que o campus ele é um ambiente de aprendizagem prática, principalmente, né? E vai ser cada vez mais assim, dado o estudo que você já falou do modelo híbrido e tudo mais, né? E eu queria fazer mais uma última pergunta, Capelato, tem relação com tudo isso que a gente está falando. A gente tem conversado muito na CRM Educacional e falado muito com o mercado sobre transformação digital, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga esse processo, esse momento no setor de ensino superior brasileiro, né? Ou seja, como é que você está vendo isso, como é que as instituições estão preparadas e o que elas têm que fazer? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Quer dizer, eu acho que a gente até nas jornadas regionais, a gente convidou, tem um case, né, que eu gosto muito da FIAP, né, que fez um EAD que é totalmente diferente desse EAD que todo mundo saiu fazendo. Tanto é que o EAD deles custa caro, né, ele custa 20% a menos só do que o presencial, né? E ele fala, olha, o Leandro, que é o diretor de EAD, ele fala, a gente não economiza dinheiro. Fazer EAD é caro, sim. Só que o que a gente faz, então, essa palestra que ele dá, a gente intitulou de não faça EAD, faça transformação digital. Né? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que aproveitar esse momento, né, que fomos obrigados a transformar nessa metodologia, que o que a gente fez não foi transformação digital, hein? O que a gente fez foi uma metodologia emergencial, mas a gente acabou, o que as instituições demoram anos para ter curva de conhecimento, que você vai experimentando aqui, nós tivemos em 6 meses, na marra.
Então, tudo que a gente aprendeu agora, vamos utilizar para fazer essa transformação digital. Exatamente isso. Quer dizer, eu tenho que utilizar de todas as formas tudo que eu aprendi digitalmente para utilizar nos meus cursos, né? E aplicar aí, uma coisa que a gente tem falado, né, para os nossos clientes, aplicar isso na área administrativa também, né? Ou seja, diversos processos de atendimento ao aluno, de matrícula, de rematrícula, né, de captação que tem que ser digitalizados, né, o quanto antes, né? Eles fizeram em 6 meses o que deveria ter levado 3 anos, né? Mas vamos continuar e por isso melhorar daqui para frente, né? Mas continuar nesse movimento de transformação, né? Exatamente. Eu acho que tem que aproveitar, inclusive, na parte administrativa, porque muitas coisas aconteceram, ficou todo mundo no home office, os processos viraram digitais também na marra, e eram processos que podiam ser digitais há muitos anos. A gente aqui nem se percebia. Estou falando até eu como aí administrativo no Semesp, né? A gente foi para o home office da noite para o dia, e até hoje eu não voltei lá. Né? E estamos trabalhando loucamente, fazendo os pagamentos, fazendo todas as questões administrativas, aprovando o ata agora digital. Tudo começou a ser digital. É uma coisa impressionante. E a gente podia ter feito antes, né? Mas a comodidade acaba deixando a gente na inércia, né? Naquela... É verdade. Capelato, adorei a frase do professor da FIAP que você citou, não faça EAD, faça transformação digital. Então, eu acho que eu vou encerrar o papo aqui com ela em mente. Te agradecer demais, Capelato, pela tua participação. Eu sei do seu tempo, eu sei dos seus compromissos, eu sei do quanto que você é chamado e convidado. Então, agradeço muito pela sua participação aqui com a gente. E só deixar um recado aqui, pessoal, que nós vamos colocar o link da programação de amanhã, mais o link para inscrição. Amanhã vão ter cases de sucesso de clientes da CRM Educacional, mesmo na pandemia. Então, acho que vale a pena participar e vale a pena assistir. E a gente encerra por aqui. Capelato, muito obrigado mais uma vez. E depois a gente te manda o link da gravação para você também poder compartilhar. Maravilha, Daniel. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Eu vi alguns comentários aqui, alguns elogios. Agradeço também aqui no chat a todos e estou à disposição sempre. Parabéns pelo trabalho também da CRM, que eu tenho acompanhado e sempre indico, porque eu acho que o trabalho de vocês é muito sério, é muito bom e muito feito para o ensino superior. A nossa palestra aqui já valeu demais só pelos teus elogios. A gente sabe o peso que tem a tua palavra, a tua voz. Gente, muito obrigado. Um bom fim de tarde a todos e ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.